Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 30 de março, estamos na terceira semana do tempo da Quaresma e meditaremos, neste momento, no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Uma das características do Evangelho de São Lucas é mostrar um Jesus orante. Lucas, ele em muitos momentos, principalmente importantes do ministério de Jesus, ele sempre colocou a postura da oração, mostrando essa dependência, essa realidade mesmo, que a necessidade de ter uma vida de oração para que nosso Senhor pudesse caminhar e fazer a vontade do Pai. Porque o testemunho de Jesus, de uma certa forma, ali ele manifesta o que o homem deve ser no sonho de Deus. E também Lucas, ele sempre trabalha com essa realidade das contradições. E aqui nós vemos uma. Essa parábola do publicano, e do fariseu e publicano, que estão de pé com a mesma postura diante de Deus, numa postura de oração, nós percebemos aqui que Jesus coloca as realidades. Os dois estão no mesmo local, os dois estão tendo a mesma atitude, contudo, um de um modo, outro de uma realidade totalmente distinta. O fariseu, que ora como fazendo um grande elogio a si mesmo, na verdade essa oração é uma autopropaganda de si, e o outro, de fato, tendo uma relação com Deus, o outro encontrando a Deus. A oração do fariseu era um louvor a si, era um olhar somente para si, enquanto o publicano, cobrador de impostos, ele de fato ali, ele se esvazia, ele manifesta a sua verdade, ele está íntegro, total, disponível para encontrar a Deus. E nós poderíamos aqui mostrar vários pontos, mas principalmente a realidade da humildade, da oração humilde e verdadeira. O fariseu, ele estava preso naquilo que ele achava dele. Ele estava preso muitas das vezes nos status dele. Enquanto o publicano, ele simplesmente teve a coragem de manifestar a sua verdade, aquilo que ele tinha, sem delongas, sem máscaras. Ele manifestou a sua pequenez. Ele encontrou a Deus na sua verdade. E por isso que ele sai justificado. O fariseu confiava nas próprias forças, confiava em si mesmo, como o próprio Senhor conta que é o objetivo da parábola. O publicano, ele entendia a oração como lugar de dependência, lugar de necessidade. Não era status, não era uma realidade de bônus. A oração era
vitalidade. Era a realidade pela qual ele não podia viver sem. E de fato, queridos, o tempo da Quaresma é um tempo que eu e você somos chamados a nos convencermos. Por que devemos rezar? Por que devemos ter vida de oração? O Catecismo da Igreja Católica, na sua quarta parte, tem uma expressão que talvez nos ajude a entender. Lá no Catecismo, a Igreja nos ensina que a oração para o cristão é semelhante ao ar para os pulmões, ou seja, é vital. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de ter uma vida de oração constante, uma vida constante, verdadeira, na presença de Deus, é porque talvez a gente ainda não está convencido o quanto que a gente precisa estar dependente de Deus, o quanto eu preciso estar unido a Deus. Talvez a gente seja muito autossuficiente, pode ser que a gente tenha uma concepção talvez muito maior de nós mesmos do que é a nossa realidade. A vida de oração é caminho de autoconhecimento. A vida de oração é caminho de dependência, de graça. Na oração, Deus toca o profundo e termina a obra começada em nossa alma e faz nova todas as coisas. Na oração verdadeira, perseverante, constante. Se nós sairmos desta Quaresma rezando mais continuamente, porque a Quaresma tem um início e daqui a pouquinho ela termina. Mas se nós sairmos dessa Quaresma com a virtude da oração e termos essa realidade de prática constante e verdadeira, já é um grande ganho, uma grande graça que recebemos de Deus. Sejamos pessoas orantes, sejamos pessoas que entremos na intimidade com Deus com verdade, com dependência, sabendo que a oração para mim e para você não é luxo, não é status, mas é extrema necessidade, porque sem Ele nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.